Vamos lá, galera, hoje eu tô aqui com meu fonezinho, meu notebook, e nós vamos para mais um react, hoje um conteúdo muito rico. Eu acho que isso pode ajudar muita gente a ter uma percepção mais acertada da Bíblia, porque é comum nós nos aproximarmos da Escritura, nós nos aproximarmos da Bíblia com a nossa mentalidade hoje, com a nossa lógica moderna, atual, ou então uma lógica herdada dos gregos, o racionalismo grego, enfim, toda a filosofia grega. Nós bebemos muito do que a Grécia nos entregou. Grandes nomes, grandes filósofos, grandes personalidades. Não há problema nisso. Só gera uma dificuldade quando nós começamos a ler um texto que não é grego. Um texto que é semita. Um texto cuja mentalidade não é grega. Ah, Vinícius, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Ele foi escrito em grego por pessoas que tinham uma mentalidade semita, judaica. A Bíblia não é grega, a Bíblia não contempla as categorias filosóficas que nós construímos o nosso saber. Entende? Então, a Bíblia ela é de uma outra origem, outra tradição, outros costumes, outra cultura. Então, vamos ver esse react aqui. Eu comecei a ver, pensei, não, vou parar, vou ver junto com o pessoal para colocar no canal, porque eu acho que aqui vai ter muita coisa boa. Então, vamos analisar, vamos dar uma olhada. Se você não sabe quem eu sou o Vinícius. Esse é um canal aberto para a gente conversar sobre assuntos relacionados à igreja, ao mundo, mas eu gostaria de hoje trazer essa reflexão aqui para a gente fazer. Deixa eu abrir o vídeo aqui. Vocês vão me acompanhando e eu vou parando, né, para ir reagindo ao que eles vão falando aqui. E você deixa o seu comentário aí, me ajuda a chegar. Será que a gente consegue? É nós juntos. Eu produzindo conteúdo daqui, você se inscrevendo daí, comentando daí. Vamos chegar a 100 inscritos no mês de maio. Estamos por volta de 60. Vamos fazer uma corridinha? Se você não for inscrito, considere se inscrever e vamos tentar. Uma pergunta. Uma das coisas que me abençoou muito, que me ajudou muito nessa minha trajetória com a Bíblia, estudando... Só dar uma pausa aqui que eu já comecei sem dar muita explicação, né? A gente tem aqui o Douglas Gonçalves, do Dizascope, acredito que vocês conheçam. O canal Dizascope é um dos grandes canais cristãos na internet. E do outro lado, professor respeitadíssimo Luiz Saião, trabalhou na tradução de Bíblias. Inclusive, se você tem uma Bíblia NVI na sua casa, o Luiz Saião tem muito a ver. Ele foi, se não me engano, o coordenador da tradução da NVI, da primeira NVI, que saiu agora uma NVI em 2023. Ele foi o coordenador da primeira NVI, a mais antiga, mas um homem muito sábio, conhecedor das escrituras, e é um papo muito interessante. Aprendendo tal, foi me deparar com essa realidade, tipo, opa, peraí, a Bíblia foi escrita por judeus, quase em sua totalidade. Sim. E ela não foi escrita por gregos, né? E aí eu comecei a perceber o quanto da influência mais do pensamento grego nos fazia ler a Bíblia de alguma coisa e interpretar errado algumas coisas, que eu tava com essa cabeça, né? E quando você começa a olhar num contexto judaico, Israel, né? E olhar, por Jesus foi um judeu. E, né, é um judeu, né, de carne e tal. Ou seja, então, quando ele falou isso aqui, era nesse contexto. Para você também transformou alguma das leituras? Totalmente. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente olha para as falas de Jesus e pensa que Jesus tá com uma cabeça do século 21. E algumas falas de Jesus a gente pode considerar absurdas, porque para nossa compreensão moderna, pós-iluminista, parece absurdo. Mas Jesus está falando as coisas dentro de uma mentalidade, de uma lógica judaica, hebraica. Então é uma outra cultura, é uma lógica diferente. A gente precisa entender isso, né, para compreender melhor o texto bíblico. Porque, inclusive, eu acho que a gente... Paulo mesmo, né? A gente tem muita crise e inconsciente por conta disso, né? Porque, assim, aí não tô falando... Ó, isso aqui que o Saião falou é interessante. Muitas pessoas passam por crise na sua leitura da Bíblia
a pessoa começa a entrar em crise porque, sei lá, porque leu um texto que não faz sentido. A pessoa não consegue ver sentido naquilo que ela está lendo. Parece mesmo um absurdo, parece ser uma coisa assim completamente fora da realidade. Por quê? Porque nós estamos lendo a Bíblia com óculos gregos. Nós estamos lendo a Bíblia com óculos modernos. E isso atrapalha muito. E aí a gente entra em crise, né? Porque quando você não compreende algo, você começa a entrar em crise com aquilo. De costumes ou de maneirismos, você está falando de uma estrutura de pensamento, de uma cosmovisão a respeito da realidade, né? E aí o que acontece? A gente tem uma tradição, né, histórica, e a fé original que envolve Jesus e os discípulos, ela se desdobra na história, vamos dizer, do mundo helênico e depois na latinidade. Ok. E aí ela adquire características que são características ligadas a esse mundo. E em grande parte o olhar, a forma que a gente recebeu tem muito a ver com Aristóteles e Platão. Total, né? Aí o que acontece? Você pega... Então só uma pausa aqui, porque não é todo mundo que é obrigado a compreender tudo que está sendo dito aqui. Mas ele está dizendo que a nossa forma de compreensão, a nossa lógica, a estrutura como nós construímos o conhecimento, como nós pensamos, como nós elaboramos o nosso pensamento da vida, a estrutura foi feita por Aristóteles e Platão, filósofos gregos. Então, a base do nosso conhecimento, a base que estrutura o nosso saber é grega. A Bíblia foi escrita sobre outra base. E a gente está do lado de cá, lendo as coisas que estão escritas do lado de lá, com outra estrutura, com outra lógica, com outros termos e significados. E a gente às vezes quer pegar uma pecinha que está do lado de cá, nessa outra estrutura, e encaixar do lado de cá. Não vai caber. E quando não cabe, a gente entra em parafuso, a gente entra em crise. Porque dentro da nossa estrutura lógica e de raciocínio não faz sentido, não cabe. Então é essa que é a questão aqui, né? Aristóteles e Platão como símbolos da filosofia grega, onde o nosso pensamento está estruturado e a gente está olhando para um texto que não tem nada a ver com Aristóteles e Platão. Outra tradição, outra história. A melancia e traz uma caixa quadrada e diz ela tem que caber aqui. Tem que caber aqui. Então eu acho que boa parte da nossa tradição ela acaba sendo prejudicada. E até, por exemplo, essa controvérsia, você é calvinista, você é arminiano, Tem você muito, aceita a soberania de Deus ou a liberdade humana, quer dizer, na mente hebraica bíblica essa discussão não faz sentido. É mesmo? Não faz, por isso que a Bíblia é tão interessante que ela diz o quê? Que o faraó endureceu o coração. No versículo depois diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. E mais adiante diz que o coração do faraó foi endurecido. Na perspectiva bíblica, você tem esse sabor agridoce aqui, né? Essa relação... Não tem problema com essa tensão, né? Não tem, pelo contrário, a tensão ela é a constatação da realidade, que existe uma tensão não redutível à lógica simples entre a liberdade humana e a soberania de Deus. Olha que legal isso. Nós, na nossa lógica platônica, aristotélica, na nossa lógica, na nossa compreensão, a gente quer pegar os textos bíblicos e colocar eles dentro das caixinhas. Esse texto aqui é dentro da caixinha calvinista. Esse texto aqui é dentro da caixinha arminiana. Esse texto aqui fala de Deus sendo soberano. Esse texto aqui contraria essa ideia e fala do homem tendo liberdade de escolha. A gente vai encaixando tudo assim para caber perfeitamente dentro de cada caixinha. Aí depois a gente quer pegar essas caixinhas e colocar dentro de um sistema e montar um quebra-cabeças perfeito onde tudo se encaixa. Aí você tem os sistemas, né? Como eu mencionei aqui, você tem o sistema calvinista que tem as suas explicações para os textos bíblicos. Você tem um sistema arminiano que tem a sua explicação, a sua lógica para a compreensão dos textos bíblicos. Sendo que o judeu, o semita, quando ele escreveu isso,
ele não pensava nessas categorias. Ele não pensava assim, peraí, isso aqui que eu estou escrevendo, eu estou evidenciando, eu estou comprovando que Deus é soberano ou eu estou comprovando que o homem tem liberdade? Ele não pensa nisso. Ele não está preocupado com isso. Ele escreve mantendo a tensão entre as duas coisas. Deus é soberano e o homem é responsável. E a gente vê essa tensão o tempo todo, né? Então o texto, ele representa uma fotografia da realidade. O que a gente faz? Entrega isso para o senhor Aristóteles e fala, olha, não dá para misturar mel com carne, faz favor de separar. E aí surge, né, essa separação, anulação de diversos textos em detrimento da defesa de alguns. Isso. E um conflito e aí entre as é o que duas você falou, ilhas. eu pego uns textos que é melancia, fico tentando espremer ali, aí eu pego outros textos... E aí fica um negócio complicado e você não bebe o texto todo. Quer ver outra coisa interessante? Por exemplo, você lê o texto e fala, olha que absurdo, como assim Deus se arrependeu? Isso não é possível, precisa mudar isso aqui. Aí o cara entra numa crise, né? Ainda essa semana está conversando, eu não entendo como é que Deus se arrepende. E para embolar mais o meio de campo, o texto de Número diz que Deus não é filho do homem para se arrepender. Então como assim? Diz que não é e é. Por que é tão importante dizer que Deus se arrepende? Porque o que a gente imagina? Que toda a descrição do texto bíblico, toda a narração, ela precisa ser uma descrição teológica, sistemática, ontológica, descrição da essência de Deus. Mas o texto, ele tem uma matiz literária e uma matiz importante que é o seguinte, olha, muita linguagem do texto é antropomórfica e antropopática. Por quê? Porque Deus, no seu movimento de amor e redenção, ele quer se aproximar de nós. Como? Isso aqui só para explicar então esses termos, né? Uma linguagem antropomórfica quer dizer, é Deus se mostrando como se fosse ser humano. Quando fala dos pés do Senhor ou das mãos do Senhor, Deus é homem, Deus é um ser humano, ele tem mão, ele tem pé, Deus é espírito. Mas essa linguagem que fala de nós estarmos no seio de Deus, no colo de Deus, das mãos do Senhor estarem sobre nós, dele caminhando no jardim do Éden, isso é colocar Deus, falar sobre Deus, transmitir conhecimento acerca de Deus, como se ele fosse um ser humano, para facilitar a nossa compreensão, entende? Então, Deus, ele se mostra, ele se dá a conhecer numa linguagem facilitada para nós. Então, a gente tem texto bíblico que fala dos pés de Deus, das mãos de Deus, do colo de Deus, do seio de Deus. Então, a gente tem isso. E, além do antropomorfismo, tem a antropopatia, que patos vem de sentimento, né? Então, é Deus utilizando-se, ou a linguagem bíblica, falando de Deus, utilizando os sentimentos humanos. Aí ele fala de Deus ter se arrependido. A gente tem aqui um exemplo de antropopatia, que é a escritura hebraica usando os sentimentos humanos para descrever Deus. Porque como Sayão disse, tão importante quanto o conteúdo é a forma como esse conteúdo é apresentado. Então não havia aqui uma importância apenas com o conteúdo, mas com a forma como o conteúdo era apresentado, né, na literatura hebraica. Como um pai e uma mãe se aproxima de uma criança falando... Explica para uma criancinha. Né? Gugu, Dadá, olha aqui, ó, papai vai falar para você, tá vendo? 1, 2, vamos tentar de novo? Então Deus, quando faz isso, ele quer dizer o tamanho da sua dor com o descaminho humano. Como é que Deus vai dizer isso? Ele vai usar a linguagem mais forte que o ser humano vai dizer do que significa uma coisa dolorida demais. É arrependimento. Então você não pode mudar isso. Isso tem um enfoque didático, profundo, emocional, absolutamente significativo, né? Imagina, quando o juízes vai dizer, né, que o Senhor
resolveu, né, não se importar mais com Israel, mas aí ele não pôde mais conter a sua misericórdia, resolveu abençoar. Então Deus não pôde alguma coisa? Quer dizer que ele não é todo poderoso? Não é essa a questão. Você não está entendendo. É o Gugu Dadá, né? É o Gugu Dadá. É essa proximidade, essa a razão de ser. Aí você quer transformar tudo em descrição aristotélica. Entendi. Você quer submeter o sagrado a uma racionalidade que é incapaz de entender até a sua experiência mais simples. Tá vendo o que é colocar Deus como se fosse um estudo de caso? Então, se você quer estudar Deus sob um ponto de vista aristotélico, racional, racionalista, e aí você pega tudo o que é falado acerca de Deus e acha que aquilo ali é uma descrição da ontologia de Deus. E não. Muito do que é dito sobre Deus é só uma expressão humana. É como Deus poderia se expressar através dos nossos sentimentos e sensações. Não é uma descrição exata de quem Deus é. É só Deus se expressando de uma forma facilitada para a nossa compreensão. Muito mais uma dimensão dessa. Então, nesse sentido, o que acontece? Quando você bebe dessa fonte hebraica, você diz, agora eu posso comer aqui esse sabor agridoce, agora eu entendi, agora eu vi o impacto, agora eu vejo por que isso é importante, né? Então você caminha mais para uma teologia bíblica, uma teologia que interage com esses elementos e que não precisa de uma racionalização europeia do século XVI para amordaçar o sagrado. Perfeito. Faz muita diferença nesse sentido. E também aí a gente começa talvez a enxergar o que é mais importante, o que tem mais valor, o que é o fundamental, o que realmente Quais aparece. São as ênfases, né? Exatamente. E aí você tem que beber do texto. É muito bom. Eu lembro que isso foi destacando muito a mim quando eu comecei a entrar em contato e estudar um pouco mais sobre reino de Deus. Pois é. Porque a gente fala bastante sobre igreja, né? E a palavra igreja está presente ali, mas se você pegar nos 4 evangelhos, igreja aparece 2 vezes, né? Mateus 16 e Mateus 18. E reino de Deus está na boca de Jesus. É o foco direto. O tempo inteiro. E aí, como é difícil para nós, brasileiros, numa república, reino. A palavra cristão aparece 3 vezes no Novo Testamento. Tudo é discípulo. Tribulação, pode ir lá. Mas ó, é o seguinte, antes de acabar, você precisa ter uma promessa também que você vai voltar, porque ele tinha muita coisa ainda pra gente falar. Não, a gente volta. Acabou? Tem a China, tem Moçambique, tem um monte de coisa pra gente ir ainda. Acabou, gente. Mas eu acho que foi suficiente para demonstrar o quanto é problemático quando nós lemos um texto bíblico com um outro olhar que não o do povo bíblico, o da lógica do povo bíblico. A gente pode trazer outros vídeos aqui falando desse assunto, trazendo outros exemplos. Deixe seu comentário, eu quero saber o que você pensa. Você já teve crise lendo a Bíblia, não compreendendo certas coisas? Você está passando por crise? Deixe seu comentário, vamos conversar sobre isso e vamos crescendo nesse tipo de conhecimento, tá bom? Um grande abraço, não esqueça de deixar sua inscrição, nos vemos no próximo vídeo, que vai ser muito legal. Você vai ver. Até lá.